Retomamos, então, o papel central da logística. Lembramos que nós estamos falando da logística empresarial. A logística é um pacote de atividades que se organiza ao redor da produção e do marketing, que se repetem várias vezes ao longo de um canal de processos, através do qual uma ampla faixa de materiais são transformadas em produtos finais. Então, há alguns anos, o setor de logística, ele se responsabiliza unicamente por certas atividades, como nós vamos ver algumas atividades ali. Porém, no mundo, há alguns anos, o setor se responsabiliza unicamente por certas atividades, como armazenagem, gestão de estoque, distribuição. Porém, no mundo de hoje, deve ser capaz de lidar com os aspectos fundamentais para o sucesso. A organização e o processamento dos pedidos, a administração, tecnologia de informações relacionadas com o departamento e a organizações dos fluxos de materiais, ou seja, fluxo de materiais ou fluxo de produtos, e de cadeia de suprimento. Todos os critérios dentro do conceito de logística. Por esse motivo, a logística precisa se fazer presente em uma série de decisões. Então, em suma, esse processo garante o fluxo de produtos, serviços e informações com a agilidade necessária, com a qualidade desejada e ao menor custo ao produtor, ou seja, ao consumidor. Então, a logística ela faz a manufatura, os fornecedores, a distribuição e vendas e os clientes. Então, ou seja, esse papel central da logística é todo esse conjunto, em suma, todo esse processo, ou seja, todos esses fluxos de produto que faz. Esse relacionamento, igual fala dos clientes ali, então, relacionamento com clientes, consumidor, em um mundo cada vez mais digital, que hoje está devido à tecnologia, os consumidores também estão optando por esse meio para confirmar as suas transações, gerando uma expectativa e até pressa cada vez maior pelo sucesso e agilidade da entrega. Segundo as estimativas, as compras digitais têm a previsão de crescimento de 8% e de 11% segundo a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico. Ou seja, nesse contexto, a estrutura das empresas que vende pelo meio online precisa ser diretamente integrada a esses sistemas de gestão empresarial, ou seja, da logística empresarial, para que todos os setores envolvidos, incluindo a logística, sejam avisados com agilidade após a efetivação e autorização de uma venda. Então, todos esses têm que ser interligados, para que funcione bem esse programa, ou seja, essa logística. E a tecnologia, ou seja, assim como em outras áreas, a tecnologia surge como um papel preponderante para o sucesso das empresas. Além da gestão propriamente dita, a logística é um dos segmentos que deve ser transformado pela internet das coisas. Então, a tecnologia, além da gestão propriamente dita, a logística é um dos segmentos que deve se transformado a internet das coisas, ou seja, a inteligência artificial e a análise de dados, a aplicação de sensores de um modo adequado, que permite fazer com que a empresa tenha mais controle e aumente a eficiência do tempo e da resposta, planejando-se e evitando ser afetada com amplitude pelas disrupturas tecnológicas. Ou seja, a tecnologia vem para quê? Para nos ajudar, não para dificultar, ou seja, para facilitar todo esse processo da logística, ou seja, é um dos papéis centrais. A interface da logística como a administração, o marketing e a produção, ou seja, é todo um conjunto, Então, a produção, ela tem o quê? Ela tem que fazer o controle da qualidade, o planejamento detalhado, o manuseio interno,
e a manutenção dos equipamentos, ou seja, essa é a função da produção, ou seja, de quando faz a produção dos produtos, ou seja, manter esse controle de qualidade, ter sempre esse planejamento bem planejado e detalhado, fazer o manuseio e a manutenção dos equipamentos. Qual que é o papel da logística? Ou seja, a logística é a parte do transporte, né, que faz os transportes, ou seja, as transportadoras, a parte do estoque, a parte do processamento dos pedidos, a movimentação dos materiais. Então, a logística, né, que é a transportadora, responsável pelo estoque, pelo processamento dos pedidos. Então, a função do marketing, ou seja, do marketing é fazer a promoção, fazer pesquisa, né, fazer o mix de produto e a força de vendas, ou seja, todos esses são as atribuições que o marketing tem que fazer, né? Então, porque nós estamos falando da logística, mas é todo um conjunto. As atividades de interface, ou seja, a programação dos produtos, a localização da planta, as compras, os padrões de serviço ao cliente, preço, embalagem e varejo, ou seja, é tudo o básico, ou seja, tudo isso que é interligado também à logística. Então, daí no caso, o triângulo que é, né, que nós estamos falando da logística, esse triângulo é da tomada de decisão da logística, ou seja, quais são as estratégias de estoque, né? Quais são as estratégias do transporte, quais são as estratégias de localização. Ou seja, né, a gente tem todo um triângulo, como se fosse também uma pirâmide. Ou seja, a estratégia de estoque são os níveis de estoque, o desdobramento, os métodos de controle. Então, tudo isso funciona como a estratégia do estoque. A estratégia do transporte, né, são os modos de transporte, ou seja, em qual transporte vai ser, rota daí, programação dos caminhões, definição de carregamento. Então, tudo isso tem que ser, a rota tem que ser muito bem programada, porque não tem como fazer uma rota nessa estratégia de transporte. Por exemplo, eu preciso entregar uma mercadoria em um determinado lugar e o outro é mais longe, então primeiro eu tenho que começar pelo perto, depois ir pelo mais longe. Então, ou seja, traçar toda essa rota para fazer esse transporte. E a estratégia de localização, ou seja, número, tamanho, a localização das instalações, o armazenamento, se vai ser público ou privado, e a determinação da demanda para pontos de estoques e suprimentos, ou seja, estratégias também, né, de localização. Ou seja, são todas essa decisão que a logística tem que tomar nesse parâmetro, né? Ou seja, nesse triângulo, que são as metas e os serviços que tem que ter na logística. Então, para ter todas essas, são as estratégias, até as de localização. Então, ou seja, número, tamanho, a localização, né? Ou seja, o local onde vai estar todos os produtos, todos os estoques, os transportes, como é que vai ser, todas as rotas, as definições de carregamento, ou seja, tem que ser feito toda essa organização, planejamento e disciplina, né? Não é simplesmente só entregar a mercadoria, ou seja, tirar a mercadoria do estoque, colocar no caminhão e sair entregando, né? Então, tudo tem que ter essas estratégias. Até para entregar a mercadoria, né? Porque muitas vezes a gente acha que é simplesmente só colocar e sair entregando. Não é tão simples assim. Então, é feito toda essa organização, toda essa disciplina, né? Então, como a figura mostra, que é o do triângulo, ou seja, são as metas e os serviços dessa decisão da logística, que a logística tem que tomar. Ou seja, para funcionar muito bem, para ser uma coisa organizada e bem planejada. Todas essas estratégias que a logística tem que ter, né? Por isso que falo que a logística é empresarial, ou seja, a logística das empresas.